Um bom dia a toda a comunidade da Crypto Market no Brasil. Eu sou Ezequiel Gomes, gerente de comunidades, e hoje no nosso quadro Cripto AM, com as principais notícias do mercado cripto antes da hora do almoço, a gente vai falar sobre eleições no Brasil em 2022, fundos internacionais e criptomoedas são opção de diversificação de carteira. Também nós vamos falar sobre o fato de que o Bitcoin está se tornando mais valioso do que o dólar lá em Cuba, à medida que as criptomoedas se popularizam na ilha. E por fim, fundos de criptoativos perdem 142 milhões de dólares na semana passada, em pior momento de 2021. Vamos lá comentar as principais notícias. Bom, eleições 2022. Se prenuncia aí um ano bem tenso no Brasil em função de problemas econômicos e de tensões políticas. E tem analista aí dizendo que se você quiser escapar de tentar perder dinheiro no Brasil em 2022, quem sabe a gente possa pensar em questões aí de fundos internacionais e criptomoedas como maneiras de escapar um pouco do risco Brasil. Algumas pessoas dizem que a eleição já está precificada, outras não. Aí existe um pouco da ideia do temor de que o Jair Bolsonaro seja reeleito, o temor de que o Lula seja reeleito, e como que isso vai ficar, e que implicações isso tudo terá para a política econômica dentro do Brasil. Então, se você quiser tentar escapar um pouco aí do cenário próximo e localizado no Brasil, quem sabe fundos internacionais, né, em outros países, ou criptomoedas, sejam as melhores opções aí para tentar escapar da volatilidade do mercado brasileiro. Ainda que, obviamente, que volatilidade pode significar muitos ganhos para quem apostar na direção correta da volatilidade na Bolsa Brasileira. Mas seja como for, se você não quiser arriscar demais, pode diversificar um pouco e criptomoedas são sempre uma boa opção. Outra notícia, lá em Cuba, a gente tem uma situação complexa também em termos políticos e econômicos, e você tem aí agora a popularização das criptomoedas na ilha, né? E por causa disso, pela primeira vez na história, o valor do Bitcoin está superando aí, né, o valor de dólar. No caso, $1 de Bitcoin versus $1 de papel moeda em Cuba, $1 em Bitcoin está sendo mais valorizado, né? Inclusive porque as criptomoedas são também uma forma de tentar furar esse embargo norte-americano que já dura algumas décadas e que gera aí um pouco das discussões políticas lá na relação entre os cubanos e os norte-americanos, né? Então, a criptomoeda demonstra a que veio e a população começa a perceber a função do Bitcoin e começa a valorizá-lo acima do que valoriza o próprio dólar, né? E por fim, fundos de investimento em criptoativos perderam 142 milhões de dólares na semana passada, no pior momento de 2021. Não adianta a gente só falar das criptomoedas quando está subindo, está ganhando grana, para não criar essa ilusão de que o Bitcoin ou as criptomoedas geram unicamente ganhos, né? Em especial pessoas que investem através de fundos de investimento, elas se dão muito bem quando o ativo valoriza, né? Elas meio que se forçam a colocar o dinheiro ali. Mas esses fundos não têm tanta flexibilidade na hora das quedas e de vender os criptoativos, então acabam amargando o prejuízo. E no caso aí há esse estudo de que alguns fundos de investimento perderam 142 milhões de dólares na semana passada em função da correção do Bitcoin nos últimos dias, ok? Obviamente que tudo depende um pouco quando que esses fundos compraram, né? Porque eles também podem ter ganhado muito mais do que isso, e esses 142 milhões seria uma perda em cima do que foi ganhado, né? Não uma pura perda, vamos dizer assim, ok? Então esses foram os principais questionamentos aí, as principais notícias da semana, e você se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo, compartilhe com os seus amigos e fique ligado até amanhã no próximo Cripto AM. Um abraço.